Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal é orar a Palavra de Deus. E o que significa orar a Palavra? Significa nós alinharmos a nossa oração com as promessas de Deus, com os princípios e os valores do reino de Deus que estão aqui estabelecidos na Palavra de Deus e deixados para nós, para que pudéssemos ser orientados, conduzidos e chegarmos diante daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Há um texto da palavra que Jesus declara para aqueles que estão ouvindo: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E aqui nesse canal nós buscamos o poder de Deus conhecendo através das Escrituras Sagradas. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que Deus nos dirigiu hoje está no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 19. Daniel, capítulo 2, versículo 19. Se você puder acompanhar essa leitura comigo agora, ótimo. Se você não puder, não tem problema. Essa referência vai ficar na descrição do vídeo para que você possa consultar sempre que você quiser. Então, vamos ao texto que diz a palavra de Deus. Daniel 2:19. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelastes o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel declara essas palavras depois de um momento assim que estava um alvoroço ali na Grande Babilônia. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho e ele buscava um profeta, um sábio, alguém do meio daqueles que eram considerados os sábios daquele tempo, que, além de interpretar o sonho, tinha que saber o que ele tinha sonhado. Então, era basicamente impossível que alguém pudesse resolver essa questão. E o rei se levantou com fúria e determinou que todos os sábios, todos os magos que estavam ali naquele reino fossem mortos. Ele estava disposto a matar todos eles, porque eles não puderam descobrir o que o rei sonhava, nem sequer dar a sua interpretação. Mas eles encontraram Daniel, e Daniel foi aos pés do Senhor e clamou. E o Senhor respondeu, revelando a Daniel não só o que o rei havia sonhado, mas como também a interpretação daquele sonho. Mas o tema da nossa conversa de hoje não é o que o rei sonhou, nem a interpretação de Daniel, mas esse texto central que nós lemos aqui, quando Daniel exalta o poder de Deus, declarando que ele é que tem e dá a sabedoria e o poder. É Deus que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Daniel, ele ali era considerado um dos sábios do meio daquele povo. E no meio dessa questão, ele recebeu através de Deus. E quando ele recebe, ele devolve a Deus toda a honra e toda a glória por essa tão maravilhosa revelação. Porque além de trazer o que o rei buscava, poupou a vida de muitas pessoas. E eu quero te dizer o seguinte: se Daniel, sendo um homem de Deus ali naquele lugar, Deus entregou para ele toda essa revelação, Deus está dizendo para mim e para você: não há nada na sua vida que Deus não tenha conhecimento. Não há nada na sua vida que Deus não possa trazer solução e resposta através da sua palavra. O texto aqui do profeta Daniel está trazendo para nós esse entendimento. É Deus que muda o tempo e as estações.
O tempo que você está vivendo hoje pode não ser tão favorável, mas é Deus que muda os tempos e as estações. Talvez você esteja vivendo debaixo de um tipo de opressão, um tipo de dificuldade, sofrendo por alguma circunstância imposta por alguém. Aqui diz que ele que remove e estabelece reis. É Deus que determina os governos sobre a terra e ele tem controle sobre essas coisas. Talvez você possa estar dizendo o que eu vou fazer, as decisões e tudo que está acontecendo contra mim estão longe da minha capacidade de decidir e de influenciar as decisões das coisas que estão acontecendo contra mim. Entenda, Deus é quem muda as estações. Talvez você esteja vivendo uma causa na justiça que essa causa já foi dada como perdido. A injustiça está batendo a sua porta e você olha e diz assim: o que eu posso fazer diante dessa causa? Sou tão pequeno diante disso, as autoridades estão ali decidindo talvez a sua vida, talvez sobre os seus bens, sobre os seus patrimônios, e uma injustiça está sendo feita, mas eu quero te dizer, Deus é quem estabelece e remove os reis. Deus é quem tem a palavra final sobre todas as coisas. E Ele sabe o que você está passando. E nesse momento você clama a Deus. E Deus intervém em seu favor e muda o tempo e as estações. Deus é esse que se relaciona com aquele que busca Ele com fé. Entenda uma coisa. O mover dos milagres de Deus não está relacionado com as nossas necessidades. O mover do favor de Deus em nossa direção está relacionado com a fé que nós aplicamos àquilo que é a palavra de Deus. A fé é que move os milagres. Se os milagres fossem apenas resultado das necessidades, apenas resultado do sofrimento, não haveria necessidades nem sofrimentos. E você pode dizer, mas por que Deus estabelece as coisas dessa forma? Porque Deus entende e sabe muito como é o coração do ser humano. E Deus move chuva e sol sobre os bons e sobre os maus. Deus supre tudo aquilo que Ele criou. Tudo que Deus criou, Deus, na sua divina providência, Ele sustenta. Mas os milagres, o sobrenatural, a intervenção da presença de Deus, o agir salvífico de Deus, ele vai acontecer sobre a vida daqueles que têm fé, aqueles que creem e recebem o favor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. A diferença não é que Deus não supre e não alcança aquele que é incrédulo. Deus é misericordioso e Ele é bom. Deus é bom, mas os milagres, o sobrenatural de Deus, o agir favorável de Deus, ele vai estar sobre a vida daquele que crê, daquele que clama ao favor dele e vai ver os milagres acontecendo. Então aqui Daniel nos mostra algo tão extraordinário. Sabe por quê? Porque o mover do coração de Daniel foi em favor do que o rei buscava, mas também foi em favor daqueles outros magos que eram pagãos, eram babilônicos, pessoas que não tinham sequer qualquer temor a Deus, e eles tiveram a sua vida poupada por causa de Daniel. Então você, através da sua vida, Deus pode salvá-lo e Deus pode exercer misericórdia em torno de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas ao seu entorno, melhor dizendo, através de você, Deus pode mover e realizar milagres às pessoas que estão à sua volta. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos num grupo de oração, quando nós vamos orar, e eu falo, alguém tem algum pedido de oração, eu falo aqui no canal também, se você tem algum pedido de oração, e algumas pessoas falam assim, eu só quero agradecer a Deus. Ok, é maravilhoso nós exercermos gratidão a Deus, devemos fazer isso, mas a gratidão que Deus espera do nosso coração não é uma oração simplesmente, mas é uma vida que se afasta da murmuração e das reclamações. Mas quando nós vamos orar, Deus espera de nós um pedido. Se você entende que as suas necessidades estão supridas, que você está vivendo uma vida abundante e plena, muitas pessoas precisam da sua oração. Entenda uma coisa, muitas pessoas hoje estão passando necessidades, passando aperto, elas estão orando pela sua vida, para que você seja abençoado, e você nem sabe quem são essas pessoas.
Deus levanta as pessoas para orar pela sua vida e o milagre acontece na sua vida porque alguém orou, alguém intercedeu por você, alguém exerceu misericórdia e clamou a Deus pela sua vida e talvez você nunca sabe quem foi que fez isso. Você nunca vai saber quem fez isso. Deus moveu aqui o coração de Daniel. Daniel, ele foi ali atender aquilo que o rei estava pedindo. Daniel não tinha medo que o rei viesse para matá-lo e destruí-lo. Daniel sabia que o rei não ia poder fazer isso, porque Deus o guardaria, assim como Deus guardou Daniel. Deus guardou os amigos de Daniel em várias circunstâncias, mas aqui Daniel, ele foi diante de Deus e clamou e trouxe favor sobre a vida de todos que estavam naquela condição. O texto no versículo 17 diz assim: então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel. Daniel e seus amigos clamaram a Deus por eles, mas clamaram também por os outros sábios que eram pagãos, que não tinham qualquer temor a Deus. Esse é o mover de Deus na nossa vida. Deus quer te abençoar, mas Deus quer que através de você muitos sejam abençoados. Deus quer que através da sua vida a bênção alcance muitas pessoas. Porque quando Deus está agindo, Deus está te dando livramentos, e para que Deus te dê livramentos, Ele também vai livrar muitos junto com você. É o que aconteceu com Daniel. E o que Daniel faz? Daniel devolve a Deus a honra, a glória e o louvor de tudo aquilo que estava acontecendo. E é tão tremendo porque Daniel, quando ele entrega a revelação para o rei, se você continuar lendo o texto aqui no capítulo 2, você vai ver que aquela revelação que Daniel traz não era nada muito agradável para o rei. Mas Daniel foi fiel à palavra de Deus. Daniel foi fiel à revelação que recebeu de Deus. Assim como hoje você está recebendo a revelação de Deus e você seja também fiel à revelação de Deus que você está recebendo, que você seja abençoado, mas que seja também um canal da bênção de Deus. E não se esqueça, Deus sabe os detalhes de tudo que você está passando. Deus conhece as afrontas que você está vivenciando. Deus conhece as injustiças que batem à sua porta, assim como bateu a porta de Daniel. Clame a Deus e você verá a sua vida sendo resgatada e vai ver também a vida de muitos ao seu redor sendo abençoadas por causa do favor de Deus na sua vida. Não seja egoísta. Leve Deus para quem não tem, para quem ainda não entendeu essa mensagem. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pela bondade do Senhor na nossa vida. Que o Senhor possa alcançar cada coração que hoje, neste momento, está recebendo essa palavra e que vivencia esse momento, Deus, de afronta, de angústia, de injustiça e que teme, Pai, pela própria vida, teme pelos seus bens e não tem visto, Pai, as coisas se moverem. Que hoje seja o dia, Pai, do mover do Senhor. Encha o coração dessa pessoa de esperança e de fé e ousadia para entrar na sua presença e clamar o teu favor e a tua misericórdia. E que o Senhor possa, nesse dia ainda, estender a sua mão e agir no sobrenatural, provendo e promovendo, Pai, sobre a vida dessa pessoa, os milagres, o teu favor, para a honra e louvor do teu nome e para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Creia, Deus é fiel e não vai deixar você envergonhado. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu testemunho. Vai ser uma honra para nós poder servir você através da oração. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Sempre tem alguém que precisa receber essa mensagem e você é o canal de Deus para isso. E nós seguimos orando a palavra.